Capítulo de número 1. A prioridade do reino. Era uma manhã bem quente, a temperatura acima dos 32 graus e bastante úmida. Eu tinha apenas 5 anos e estava muito entusiasmado. O calor não me incomodava, porque naquele dia eu havia sido escolhido para liderar os alunos na declaração da promessa solene ao Reino Britânico e para cantar o hino nacional. Lá estávamos nós todos de pé, mais de 300 crianças uniformizadas, shorts marrom, meias longas até o joelho, camisas brancas engomadas e gravatinha, segurando a bandeira do Reino Unido. Enquanto declarávamos honrar e submeter-nos à rainha e ao nosso reino, cantamos as 2 músicas que havíamos aprendido desde o nascimento. Conhecíamos cada palavra e entoávamos essas canções com bastante gosto e orgulho. Deus salve nossa rainha. Vida longa a nossa nobre rainha. Deus salve a rainha. Traga em vitória, feliz e gloriosa, nascida para governar sobre nós. Deus salve a rainha. Em seguida, a bandeira do Reino Unido da Grã-Bretanha passava a tremular e nossas vozes enchiam o ar com a segunda música. Reine Bretanha. A Bretanha governa os oceanos. Os bretões nunca serão escravos. Levei muitos anos para compreender, apreciar e de alguma maneira superar o impacto daquelas experiências marcantes da infância. Atualmente, entendo que aqueles momentos na escola ilustravam a natureza dos reinos. Estávamos em pleno processo de colonização, sendo ensinados a tornarmos verdadeiros súditos e adoradores obedientes da soberania real. Pertencíamos a um reino global, cuja cultura era diferente da de nossos antepassados, impactando-nos dia após dia. Mesmo hoje, 50 anos depois, o impacto daquele reino ainda é visto, sentindo, ouvindo e experimentando em todas as partes do estado independente das Bahamas. Ainda uso gravata em um calor de quase 35 graus. Bebo chá todos os dias e dirijo pelo lado esquerdo da rua. De algumas maneiras, creio eu, permaneço sob a influência daquele reino, pelo menos na mente. Quando o Reino Unido passou a ser a nossa prioridade, o impacto resultante tornou-se uma realidade. Este livro fala a respeito de outro reino, cuja bandeira todos nós devemos carregar, e de outro rei a quem temos de entoar louvores. Redescobrindo a prioridade. O segredo para levarmos uma vida eficiente nesta terra é compreender o princípio e o poder das prioridades. O cotidiano deste mundo não nos traz um desafio muito maior do que a exigência diária e complicada de escolher entre alternativas conflitantes que disputam nosso tempo limitado. Nossa vida é a soma total de todas as decisões que tomamos diariamente e estas são determinadas por nossas prioridades. A maneira como empregamos o tempo define nossa vida. Fomos criados
para viver de forma mais produtiva. E o segredo para isso é estabelecer prioridades. Identificá-las corretamente é a chave para termos sucesso e satisfação. Então, qual o princípio e o conceito de prioridade? Define-se prioridade como a coisa principal, fazer primeiro o mais importante, determinar o que é essencial, enfocar aquilo que vem em primeiro lugar, colocar em ordem de importância, estabelecer maior valor sobre algo, a primeira coisa dentre muitas outras. Se as prioridades determinam a qualidade da vida e ditam todas as nossas ações e o nosso comportamento, então é importante compreendê-las e identificá-las. A maior tragédia da vida não é a morte, mas sim viver sem propósito ou com as prioridades erradas. Nosso maior desafio é saber o que devemos fazer. O maior erro é sermos atarefados, porém ineficientes. O maior fracasso é sermos bem-sucedidos na ocupação errada. O sucesso na vida é medido pelo uso eficiente de nosso tempo. O tempo pode ser considerado a moeda corrente da vida. A maneira como o investimos determina a qualidade de nossa vida e de nossa morte. Nós nos tornamos aquilo que adquirimos com o tempo que nos é concedido. Temos de estar sempre cientes de que tudo e todos ao nosso redor estão disputando o nosso tempo. E este é importante porque é a nossa vida. Logo, o segredo para utilizarmos o tempo de maneira eficiente é estabelecer prioridades corretas. Faça primeiro o mais importante. Quando nossas prioridades estão corretas, preservamos e protegemos nosso tempo. Este é o princípio do progresso, porque quando as estabelecemos de acordo com os nossos propósitos e objetivos, o sucesso está garantido. Quando determinamos as prioridades de maneira acertada, aplicamos o tempo em propósitos intencionais. Dessa maneira, não iremos desperdiçá-lo e preservaremos nossas energias e nossas decisões. Além disso, protegeremos nosso talento, nossos dons e nossa disciplina e simplificaremos nossa vida. Porque o princípio das prioridades é tão importante em nosso estudo sobre o reino de Deus. Porque isso é a essência da vida. Então devemos identificar o que é mais importante para que tenhamos um viver eficiente. Você pode ficar surpreso em saber que a maioria das pessoas neste mundo é estimulada por prioridades incorretas que ocupam e controlam toda a sua vida. E quais são elas? A resposta provavelmente encontra-se no trabalho do cientista comportamental e psicólogo Abraham Maslow, que após estudar as motivações de nosso comportamento, concluiu que todos os seres humanos são estimulados basicamente pela mesma hierarquia de necessidades. Primeiro, água. Segundo, comida. Terceiro, vestimentas. Quarta, abrigo. Quinto, proteção. Sexto, segurança. Sétimo, preservação. Oitavo, realização pessoal. Nono, significado. É importante notar
que Maslow listou essas necessidades motivacionais em ordem de importância. Se formos sinceros, talvez concordemos que a turbulência da vida humana realmente envolve um esforço em busca de todas essas coisas. Saímos para trabalhar todos os dias e algumas pessoas até têm 2 empregos, apenas para garantir que conseguiremos água, comida, vestimentas, abrigo e proteção. Que tragédia imaginar que a prioridade básica que estimula a maioria dos seres humanos é a de mera sobrevivência. Você se surpreenderia ao ficar sabendo que a maior parte das religiões é elaborada com base na promessa de que o fiel alcançará a satisfação dessas mesmas necessidades. Satisfazer as carências humanas é a premissa de todas as religiões. Um denominador comum de todas elas é o esforço para agradar ou acalmar alguma divindade e garantir necessidades básicas, tais como a colheita, um clima favorável, proteção contra inimigos, etc. Outro fator que todas as religiões têm em comum é que seu foco principal está nas necessidades, a vontade do doador. A prioridade nas orações e nas petições religiosas é os desejos pessoais de cada um. Muito daquilo que chamamos de fé não passa de um esforço em busca dos itens na lista de Maslow. A prioridade de Deus. Deus estabeleceu sua prioridade no início da criação e deixou-a bem explícita em suas declarações à humanidade, o que foi reforçado por Jesus quando este veio ao mundo em forma humana e restabeleceu a principal prioridade do Senhor. Por acaso ficaremos surpresos em descobrir que a prioridade do Criador para nós é totalmente oposta às nossas? Vejamos. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Mateus, capítulo 6, versículo 25. Notemos que esta declaração desafia diretamente a hierarquia de necessidades de Maslow e contradiz sua ordem de valor. As afirmações de Jesus também expõem as prioridades deficientes dos seres humanos e confirmam nossa preocupação com o menos importante. A advertência de Cristo para que não nos preocupemos implica que essas necessidades básicas de perseveração pessoal não devem ser a motivação primordial das atitudes humanas. A palavra preocupação significa esforço de pensamentos. Estabelecer como interesse primordial, preocupação mental, principal objetivo, inquietação, medo do desconhecido e o ato de ensaiar um futuro sobre o qual não temos controle. E Jesus continuou dizendo: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Mateus, capítulo 6, versículo 26 e 27. Essa declaração significa que nosso senso de dignidade
é mais importante do que nossas necessidades básicas e nunca devem ser sacrificados em favor dessas últimas. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mateus, capítulo 6, versículo 28 ao 30. Esses versículos demonstram que nossa confiança na obrigação e nos compromissos de nosso Criador de sustentar suas criaturas deveria estimular-nos a estabelecer como prioridade não nossas necessidades básicas, mas sim um relacionamento sadio com Deus e com seu reino. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus, capítulo 6, versículo 31 e 32. A palavra gentios implica nesse texto que a religião não deve ser motivada, por exemplo, pelos estímulos básicos das necessidades humanas, comida, água, roupas e abrigo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Nesse texto bíblico, Jesus declara a prioridade número 1 do Senhor para a humanidade: buscar primeiro o reino de Deus. Esta é a declaração mais valorosa feita por Cristo e demonstra qual deve ser a principal motivação de nossa vida. O Mestre ensinava que o reino é mais importante do que comida, água, roupas, abrigo ou qualquer outra necessidade humana básica. Nos dias de hoje, a orientação é a mesma. A prioridade do Senhor para os seres humanos é que possamos descobrir, compreender e entrar no reino dos céus. Foi isto que me motivou a escrever este livro. A prioridade da humanidade está oculta nas palavras: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esta afirmação de Jesus também sugere que deve haver algo a respeito do reino de Deus que todos os seres humanos interpretaram erroneamente e terminaram perdendo. Se tudo aquilo que buscamos e pelo que nos esforçamos para viver e sobreviver está presente no reino de Deus, então nos desviamos do caminho e talvez tenhamos lançado sobre nós mesmos frustrações, esforço e estresse desnecessários. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34. A tarefa prioritária de Deus para os seres humanos. Nos últimos 35 anos, essa ordem simples apresentada por Jesus Cristo tem sido a missão de minha vida. E ela continua regulamentando as decisões que tomo atualmente. Os benefícios que alcancei por causa desse compromisso têm superado minhas expectativas, e esse é um dos motivos de eu estar totalmente dedicado a ajudá-lo
a conhecer a maravilhosa realidade de viver no reino de Deus. Mais adiante, apresentarei um processo prático para você cumprir essa ordenança e ver claramente que precisamos reordenar nossas prioridades. A primeira instrução que Jesus nos dá é buscar. Isso significa estudar, explorar, compreender, aprender e meditar. A pessoa que busca algo precisa querer conhecer e alcançar o que procura. Isto implica dedicação e envolver-se com aquilo que se deseja. Devemos buscar o reino de Deus acima de todas as outras coisas, estudá-lo, compreendê-lo e aprender dele. Na segunda instrução, Jesus nos diz para colocar o reino em primeiro lugar. Esse é o aspecto mais importante da ordenança de Cristo e deve ser analisado cuidadosamente. Primeiro, é fundamental compreendermos que, pelo fato de o reino não ser uma religião, a prioridade humana não deve ser buscar uma religião ou algum tipo de ritual. O termo traduzido como reino nesse versículo é Basileia, Novo Testamento, 923 ocorrências, e é equivalente ao vocábulo hebraico Mahamalak. Antigo Testamento, 4.467 ocorrências, traduzido em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, como dominar. Essas palavras significam domínio, governo, soberano, reino, reinado ou poder régio. Neste livro, enfocarei este conceito com detalhes, porque ele deve ser nossa prioridade e pelo fato de geralmente ser uma ideia desconhecida e mal interpretada pela maioria das culturas modernas. Em termos práticos, um reino pode ser definido como o governo soberano de um rei sobre um território, influenciando-a com sua vontade, seu propósito e seus intentos. No trecho bíblico anterior, a palavra reino, no sentido empregado por Jesus, refere-se ao governo e ao domínio de Deus sobre esta terra. O reino dos céus representa a vontade do Criador sendo executada, a jurisdição do Senhor, a influência do céu, a administração do Altíssimo, seu impacto e seu poder neste mundo. Neste livro, usaremos a seguinte definição: reino é o governo de um rei sobre seu território, influenciando-o com sua vontade pessoal, seu propósito e seus intentos, produzindo cultura, valores, código moral e estilo de vida que refletem os desejos e a natureza do rei para com seus súditos. A instrução final de Jesus, no versículo já citado, e que devemos buscar também a justiça do reino de Deus. Esse é o outro conceito fundamental que tem se diluído nas águas da religião e deve ser recuperado, se desejarmos compreender o reino de Deus e experimentar a vida abundante que todos os seres humanos merecem alcançar. A palavra justiça provém da disciplina da lei e não da religião. Implica uma posição de retidão. Ser justo significa estar de acordo e submisso a alguma autoridade, ter um relacionamento adequado e comunhão com ela, obedecer aos preceitos legais e às leis ou aos regulamentos, princípios dessa autoridade e cumprir as exigências feitas por ela. Em essência, o termo justiça descreve a manutenção de um relacionamento correto com uma autoridade governamental que nos qualifica a receber direitos e privilégios. Por isso,
Jesus enfatiza o reino de Deus e a necessidade de sermos justos para que todas essas coisas nos sejam acrescentadas. Essa promessa inclui todas as necessidades físicas, sociais, emocionais, psicológicas, financeiras e também de segurança, bem como nosso desejo de alcançar realização pessoal e senso de dignidade e propósito. Portanto, como já vimos, Deus estabeleceu apenas duas prioridades para a nossa vida: seu reino e sua justiça. Reino refere-se à influência governamental do céu nesta terra, e justiça diz respeito a uma posição correta com a autoridade governamental. Logo, nossas principais prioridades e nossos mais profundos desejos devem ser ingressar no reino de Deus e possuir um relacionamento correto com o governo celestial do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus, capítulo 5, versículo 6. O conceito de reino. O conceito de reino não foi inventado pelos seres humanos, mas foi a primeira forma de governo introduzida pelo Senhor. Esse conceito aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, na descrição da criação do homem. A tarefa original dada por Deus ao primeiro casal estava relacionada com o reino. Domine sobre toda a terra. O plano do Criador para os homens era expandir seu reino, governo, a esta terra pelo princípio da colonização. O homem foi incumbido de trazer a influência da cultura do céu a este mundo, representando a natureza, os valores e a moral de Deus na terra. Dessa maneira, o governo celestial do Senhor se manifestaria neste mundo pela extensão de sua imagem por intermédio dos seres humanos e de seu Filho Jesus encarnado. Essa é a maravilhosa história e a mensagem da Bíblia, não de uma religião, mas de uma família real. Desde o pecado dos primeiros seres humanos, temos tentado evitar esse conceito de reino. Entretanto, ao longo da história, todas as tentativas da humanidade de estabelecer o domínio celestial neste mundo fracassaram. Por isso, os governos religiosos sempre falharam. Fossem eles cristãos, muçulmanos, hinduístas ou qualquer outro. Foi então que o próprio Deus enviou seu Filho em forma de homem a esta terra para trazer o reino dos céus de volta. Por este não pode ser expandido de forma independente, mas tem de ser transmitido a partir do céu. Os seres humanos não buscam uma religião, mas o reino de Deus que perderam há muitos séculos. É por isso que a religião não é capaz de trazer satisfação ao espírito humano. O reino dos céus tem prioridade por causa do papel que representa no propósito original na criação do homem. E como tal, foi a primeira forma de governo implantada neste mundo. A perda de um conceito. A cultura humana contemporânea, principalmente no mundo ocidental, perdeu o conceito de reino como um todo.
Na tentativa de estabelecer o reino dos céus nesta terra, a humanidade optou por desenvolver suas próprias formas de governo. Entretanto, nossos experimentos continuam fracassando. Reinos malignos, impérios ditadores, comunismo, socialismo, democracia e a lista continua. O desejo de ter um governo justo é como uma chama que arde no coração de cada ser humano. Todos nós buscamos o reino de Deus, ainda que não nos demos conta disso. Muitos reinos horrendos do passado possuíam vários componentes que se assemelhavam ao reino de Deus e podem ser-nos de grande valia se o estudarmos. Nasci no ano de 1954, sob um regime que, na época, governava Bahamas e que nos colonizou. Essa experiência me ajudou a compreender a Bíblia, porque ela fala do Rei dos Reis e seu reino. Meu objetivo com esta obra é introduzir novamente o conceito do reino de Deus a um mundo que perdeu essa noção. Muitas pessoas nunca tiveram contato nem qualquer tipo de relacionamento com um reino. Como consequência, essa ignorância dificulta a compreensão plena da mensagem bíblica. Nos capítulos seguintes, explicarei muitos dos conceitos e dos componentes singulares de um reino, que nos ajudarão a entender imediatamente as palavras, as afirmações, as promessas e os métodos de Deus, bem como a vida e a mensagem de Jesus. De acordo com Cristo, a prioridade e a preocupação mais importante de todos os seres humanos devem ser buscar e estudar o reino celestial. A administração do Deus Criador, seu plano e seus programas que visam impactar este mundo. Entretanto, em um sentido prático, como alguém pode buscar esse reino? Como uma pessoa é capaz de explorar o conceito, a natureza, a função, o programa, os componentes, os princípios e o poder do reino de Deus? O propósito deste livro é responder a esses questionamentos. Para alcançar esse objetivo, primeiramente devemos compreender o conceito de reino, compreender a filosofia dos reinos, compreender o governo em um reino, compreender as leis de um reino, compreender a cultura de um reino, compreender a estrutura econômica de um reino, compreender a cidadania em um reino, compreender a provisão em um reino, compreender a adoração em um reino, compreender o protocolo de um reino, compreender a representação de um reino. O segredo para termos uma vida plena e satisfatória é descobrir, compreender e aplicar o reino dos céus nesta terra. A religião tenta adiar essa experiência. Entretanto, devemos lembrar que é impossível tomar posse daquilo que adiamos. O desejo do Senhor é que possamos encontrar esse reino agora mesmo para experimentar, explorar, aplicar, praticar e desfrutar os benefícios, as promessas e os privilégios do céu neste mundo. Que a aventura comece. Princípios. Primeiro, o segredo para levarmos uma vida eficiente nesta terra é compreender o princípio e o poder das prioridades. Segundo,
A maior tragédia da vida não é a morte, mas sim viver sem propósito ou com as prioridades erradas. Terceiro, nosso senso de dignidade é mais importante do que nossas necessidades básicas e nunca deve ser sacrificado em favor destas últimas. Quarto, a principal prioridade do Senhor para os seres humanos é que possamos descobrir, compreender e entrar no reino dos céus. Quinto, reino é o governo de um rei sobre seu território, influenciando-o com sua vontade pessoal, seu propósito e seus intentos, produzindo cultura, valores, código moral e estilo de vida que refletem os desejos e a natureza do rei para com seus súditos. Sexto, Deus estabeleceu apenas duas prioridades para a nossa vida: seu reino e sua justiça. Sétimo, o conceito de reino não foi inventado pelos seres humanos, mas foi a primeira forma de governo introduzida pelo Criador. Oitavo, a ignorância a respeito do conceito do reino torna difícil compreendermos plenamente a mensagem bíblica.